noite, meus irmãos. Vamos dar sequência à série de exposições de Paulo aos Efésios, e eu peço os irmãos para abrirem Efésios capítulo 5. Vamos ler do 15 ao 33, na Ara, Rafael. Normalmente é na NVI. Efésios 5, do 15 até encerrar o capítulo, até o verso 33. Então vamos à leitura, já está aqui em cima. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pelo privilégio de servi-lo. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estudar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos corrige, o Senhor nos direciona através da Tua palavra, Deus. E nós pedimos, em nome de Jesus, que através do Teu Santo Espírito só abra o nosso entendimento, que as verdades aqui ditas, elas possam achar terreno fértil em nossos corações. Transforme os corações insensíveis em corações sensíveis e fale conosco através dessa exposição, para que nós possamos glorificar ao Senhor através das nossas atitudes. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série tem alguns domingos já. Os outros que ministraram já falaram, os irmãos já estão cientes, mas é bom sempre fazer um resumo, por mais objetivo que seja. Pode ter um visitante, pode ter uma pessoa que não pegou todas as ministrações. A carta de Paulo aos Efésios, nós podemos dividir ela em dois grandes blocos. Um bloco teórico, do capítulo 1 ao 3, que o apóstolo ele vai dizer aquilo que Deus fez por nós. Ele começa falando que Deus ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele vai dizer no capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Deus ele interveio, ele nos deu vida. Ele vai continuar no capítulo 2 falando que antes tinha uma inimizade entre judeus e gentios, mas Cristo Jesus, ele acabou na cruz, ele acabou com essa barreira, com essa inimizade. E de dois povos diferentes que não se davam bem, ele criou um povo só, chamado igreja. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele chama cristão, ele faz parte da igreja. No capítulo 3, Paulo vai falar que esse mistério que estava oculto, antigamente foi revelado. A igreja, um povo exclusivo de Jesus. E ele vai continuar depois no capítulo 4, dizendo agora o que nós, diante de todo esse conhecimento daquilo que Deus fez, como que nós devemos nos comportar. Ele vai dizer no capítulo 4 que nós devemos andar em unidade. Ele vai dizer que Deus, ele separou uns para ministros, uns para apóstolos, outros para evangelistas, um para profeta, para edificação da igreja. E na segunda parte do capítulo 4, ele começa a falar das
implicações disso. Que ele vai dizer sobre, ele vai exortar, ele vai admoestar aos seus ouvintes sobre a necessidade de uma vida santa. Ele começa a falar, ó, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem falava palavras torpes, não fale mais isso. E ele começa as implicações falando da nossa conduta, como que deve ser a conduta do cristão. E esse é o título da nossa pregação. A pregação e os PGs, o título é Como deve ser a conduta do cristão. Como saber qual que é a vontade de Deus? Como saber se comportar de uma maneira sábia? Como saber o que é ser e como ser cheio do Espírito Santo? Como saber como que eu devo me comportar dentro de casa com a minha esposa, as esposas como elas devem comportar dentro de casa com os maridos? São dúvidas legítimas de muitos cristãos. E é importante entender essas dúvidas, compreender a resposta correta biblicamente, para que nós possamos sim nos comportar de maneira coerente com aquilo que Cristo deixou para nós. É importante nos comportarmos coerentemente? É muito importante. É importante para o incrédulo a maneira como ele vê Cristo, a conduta do cristão? É muito importante. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, quando ele está falando da importância de ser sal e luz, ele vai dizer para a turma lá, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. Se o cristianismo fosse um filme, a gente poderia falar que as nossas boas obras, elas são um trailer desse filme. O incrédulo, ele pode pensar todo tipo de maldade sobre o cristão, mas ele não pode culpar a sua conduta. E dessa forma, isso redunda em glória para Deus. O apóstolo Pedro vai dizer isso na primeira carta, no capítulo 2. Ele vai falar que o nosso comportamento tem que ser um procedimento exemplar, de tal forma que as pessoas que não são cristãs, mesmo quando elas falarem mal de nós, do cristão, ela vai ver a boa obra do cristão e ela vai dar glória a Deus no dia vindouro, no dia do juízo. Está na primeira carta de Pedro. Então, meus irmãos, é muito importante a gente compreender como deve ser a nossa conduta. E o esboço da pregação de hoje, ele está justamente nas respostas a essa pergunta. O título é Como deve ser a conduta do cristão. O esboço está em 3 respostas a essa pergunta. Qual que é a primeira resposta? Está no verso 15 ao verso 17. Como deve ser a conduta do cristão? Deve ser uma vida sábia e procurando conhecer a vontade de Deus, do 15 ao 17. Aí a gente volta no título, como deve ser a conduta do cristão? Verso 18 ao verso 20. Deve ser uma vida dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Aí a gente volta para o título, como deve ser a conduta cristã? A terceira resposta no texto, deve ser uma conduta de sujeição mútua, que hoje nós vamos ver no lar cristão. Na pregação da semana que vem nós vamos ver pais e filhos, depois vai ter os servos e senhores. Então, meus irmãos, o esboço da pregação é respondendo a pergunta do título dentro do texto. E é importante a gente entender, porque Paulo, quando ele começa no verso 15, ele começa com a palavra portanto. Não é assim que está? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Portanto, aqui, Paulo está iniciando a conclusão das implicações que ele tinha dado. O que Paulo falou nos versos anteriores? Olha, vocês não podem andar como os filhos das trevas, vocês não podem ser cúmplices das obras das trevas, elas nem sequer devem ser mencionadas no meio de vós. E quando possível, vocês devem denunciá-las publicamente. Paulo ele vai dividir aqui, ele vai falar, ó, as pessoas que são incontinentes, as pessoas que são imorais, as pessoas que pecam deliberadamente, elas não têm herança no reino dos céus. Elas não serão salvas, são filhos da desobediência, e por causa deles vai vir a ira de Cristo. E ele começa aqui no verso 15, concluindo isso, ele está falando, olha, diante de tudo que eu ensinei para vocês, das consequências de agir como filho das trevas, portanto, vede como vocês andam. Portanto, diante da consequência do castigo, da certeza que vai haver um julgamento, ele vai falar, desperta, igreja, no verso 14, ó tu que dorme, Cristo vai te iluminar para que você possa fazer a diferença nesse mundo que está em treva. Portanto, analise como você tem andado.
Diante de tudo que eu falei, como você tem andado, igreja? É isso que Paulo está dizendo nesse verso 15. E aqui significa você observar a sua vida, não só uma olhada superficial, minha vida acho que está boa. Não, é algo detalhado. Outra palavra que poderia ser traduzido para prudentemente seria acuradamente. Como se Paulo falasse assim, olha, portanto, veja acuradamente como você tem vivido. Portanto, diante de tudo que eu falei, analise minuciosamente as suas ações, se elas estão coerentes com o que eu ensinei. Vocês não podem viver como nécios. O que é o nécio? É o insensato. O que é o insensato? É o tolo. E aqui a palavra insensato, num contexto, ela não é aquela pessoa que ela cometeu um deslize bobo. Nossa, eu errei, eu nem sabia que eu errei. Não, eu dei um tropeção, não sabia. O insensato é aquela pessoa que ela erra conscientemente que ela está errando. E ela assume para si mesmo a consequência da sua desobediência. Insensato é isso. A pessoa que ela peca deliberadamente. Ela sabe que está fazendo errado. E ela toma essa decisão. Paulo está falando, olha, diante de tudo que eu ensinei, analise a sua vida para que você não seja um insensato, para que você não seja um nécio, para que você não peque conscientemente, para que você não tente o Senhor seu Deus. E ele vai fazer o contraste, não seja nécio, mas sábios. Paulo está chamando a gente aqui, olha, não seja como os nécios, e sim como os sábios. Meus irmãos, nós não podemos controlar todas as circunstâncias ao nosso redor. Nós não podemos controlar as ações das pessoas ao nosso redor, mas nós podemos e devemos controlar as nossas próprias ações. Nós devemos e podemos controlar nossas próprias atitudes e escolhas, e não podemos ser insensatos, não podemos ser tolos. Nós precisamos agir com sabedoria. Como deve ser a conduta do cristão? Uma conduta sábia. E a palavra sábia aqui não tem nada a ver com intelecto. Tem pessoa que ela tem graduação, pós-graduação, especialização, doutorado, pós-doutorado, mas você vê a vida da pessoa toda destruída por causa das escolhas que ela tomou. Sabedoria não tem nada a ver aqui com cursos superiores que alguém fez ou com a cultura que alguém tem. Sabedoria aqui na Bíblia é aquela sabedoria de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio, ele vê o mal e se desvia do mal. É algo prático. A sabedoria bíblica é aquela sabedoria que a pessoa, ela age de acordo com a palavra e ela toma as decisões corretas de acordo com a palavra. Ela foge da tentação, ela resiste ao diabo, ela não tenta o Senhor teu Deus, ela vai agir de acordo com a palavra. É isso que Paulo está falando. Analise a sua vida, vede prudentemente, não haja como um tolo que peca sabendo que ele está pecando e assume a responsabilidade disso, porque o castigo é certo. Haja como uma pessoa sábia. Haja como uma pessoa que ela analisa aquilo que ela vai fazer, ela toma as decisões baseado na palavra de Deus. A sabedoria, Paulo diz lá em Provérbios 14:16, Salomão, sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo, ele é irresponsável, ele é impetuoso, ele age por impulso, ele age sem pensar nas consequências, ele quer aquele prazer imediato. O sábio não, ele pensa na eternidade, nas consequências eternas daquela decisão que ele vai tomar. Como deve ser a conduta cristã? Deve ser uma conduta de sabedoria, deve ser uma conduta que anda de acordo com a palavra de Deus, deve ser uma conduta que leva em consideração, antes de tomar decisões, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E Paulo continua. Depois que ele diz, não sejam como os nécios, e sim como sábios, ele continua dando duas orientações referente a isso, no verso 16. A gente viu que nós devemos andar como sábios e não como tolos. Mas como andar como sábios aqui? Procurando agir de acordo com a palavra. E ele vai dizer aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa aqui? Remir o tempo, porque os dias são maus. A palavra remir, ela tem um sentido literal de comprar, de resgatar, de comprar algo ou alguém e tirar ele do domínio de outra pessoa.
Antigamente, no Antigo Oriente, tinha um costume dos escravos. Você comprava o escravo no comércio. Você ia lá e você redimia aquele escravo. Você comprava ele do domínio do antigo senhor e você agora que era o senhor daquele escravo. É exatamente isso. Redimir, resgatar, comprar, tirar do domínio de outro e trazer para o seu domínio. Redimir, remina o tempo, porque os dias são maus. O tempo não é o cronológico, não é questão do relógio, mas aqui no contexto, tempo é no sentido de ocasiões, de oportunidades, de circunstâncias. E Paulo está falando, olha, vocês têm que resgatar essas ocasiões, vocês têm que resgatar essas oportunidades, essas circunstâncias, porque os dias são maus. Por que os dias são maus? Os dias aqui é aquele período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O que a Bíblia fala dos dias? Que eles vão só melhorando? Quanto mais próximo nós estamos da segunda vinda de Cristo, o que vai acontecendo? A maldade vai crescendo. O apóstolo João vai falar que esse presente século, que o mundo ele jaz no maligno, 1 João 5,19. Então, meus irmãos, os dias são maus, é justamente por causa do contexto anterior que Paulo tinha falado. Lembra dos filhos das trevas? Ele vai falar, olha, nem sequer mencione as coisas que o povo fala. Eles fazem coisas, as pessoas que não têm Deus, o povo desse século, desse mundo que tira Deus da sua vida, eles fazem coisas terríveis, coisas escandalosas. Os dias são maus. E a tendência é cada dia piorar. Então nós precisamos fazer o quê? Sermos sábios e aproveitar essas oportunidades, essas circunstâncias em que os dias são maus, para que nós não venhamos ser controlados por ela, mas mesmo diante delas nós possamos agir corretamente e glorificar a Deus. É isso que ele está falando. Remir o tempo, porque os dias são maus. Ele está falando, olha, muitas situações ruins vão acontecer na sua vida. Só crente, só pessoa que não é crente que fica desempregado? Só pessoa que não é crente que fica doente? Só pessoa que não é crente tem problema na família? Não, os dias são maus. Estamos sujeitos a passar por isso, por desemprego, pela doença, por um desentendimento familiar, um filho que rebelou e saiu de casa. E Paulo está falando, olha, vocês têm que resgatar esse tempo. Vocês têm que aproveitar essa oportunidade para agir da forma sábia e correta, e mesmo diante do dia mau, você vai glorificar a Deus nesse dia mau. Porque a pessoa sábia, ela é assim. Diferentemente do insensato. O insensato faz o quê? Ele perdeu o emprego, ele fica doido. Ele não sabe o que ele vai fazer, ele aceita qualquer tipo de trabalho, se for fazer coisa errada, ele vai aceitar. A pessoa incrédula, o marido incrédulo, a esposa retrucou ele retruca dobrado. A pessoa incrédula, o filho falou alguma coisa, ele já briga com o filho, sai de casa, não quer nem saber. Ele não está nem aí para as consequências, mas o sábio, ele vai remir esse tempo. Ele vai aproveitar as oportunidades adversas que nós teremos, porque os dias são maus, e ele vai agir de forma correta, agindo de forma correta, mesmo diante dos dias maus, ele vai glorificar a Deus. Isso que é agir com sabedoria. Isso que significa remir o tempo, aproveitar o tempo para poder glorificar a Deus. O cristão sábio, ele não deixa situações destruir a sua vida, mas ele aproveita as oportunidades para glorificar a Deus, mesmo as situações mais adversas possíveis. E a segunda orientação, por esta razão, no verso 17, qual que é a razão? Os dias são maus? Paulo está falando, por que os dias são maus? Não vos torneis insensatos. Quem são os insensatos? Aqueles que não redimem o tempo e vai de acordo com a ocasião. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós vimos que devemos ser sábios, não agir como os nécios, e nós seremos sábios redimindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, e nós devemos procurar saber qual que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus na Bíblia, ela tem dois sentidos. Tem a vontade particular, que é aquela vontade que Deus tem para cada um. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã, mas Deus sabe. Ele tem a vontade dele e vai acontecer. Ele é soberano. Eu vou procurar saber a vontade através dos princípios, através de conselhos, Deus vai revelando, mas só que não está claro os detalhes. Deus não chega e fala assim, Fabrício, você amanhã tem que vestir tal roupa. Fabrício, olha, na hora de fazer tal negociação, você vai fechar com fulano. Não, mas diante dos princípios, você sabe, olha, essa negociação é errada, eu não posso fazer, essa não tem nada, então eu vou fazer.
Deus não chega para a moça e fala assim, você vai casar com um moreno alto de tantos quilos. Não, mas só que tem princípios como que deve ser um homem de Deus, e a moça vai escolher de acordo com aqueles princípios, entendeu? A vontade particular, Deus tem a vontade dele específica para cada um de nós. Não é essa que Paulo está falando. Paulo está falando aqui da vontade revelada de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Alguém precisa orar para saber que ele precisa ser santo? Não, está claro. Ah, Fabrício, eu tenho que orar, eu vou fazer jejum e oração para saber se eu tenho que perdoar aquele irmão que pisou no meu calo. Alguém precisa orar para saber se precisa perdoar? Mas tem gente que fica, não fica? Tem gente que ora pelo que não precisa e deixa de orar pelo que precisa. Nossa, eu estou orando para saber se eu tenho que perdoar meu irmão. Você não precisa orar, perdoa, porque isso já foi revelado aqui nas Escrituras. É a vontade revelada de Deus. E aqui no contexto imediato, no capítulo 4, Paulo ele vai explicar um pouco dessa vontade revelada que aquela comunidade ela já tinha ciência disso, a partir do verso 27. Capítulo 4, no 17 ele vai falar sobre santidade, no 25, Rafael. Ele vai dizer, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Alguém precisa orar aqui, é algo que a pessoa vai ter que estudar muito para saber que ela não precisa, que ela não pode falar mentira, tem que falar a verdade? Está revelado. Deus já deixou claro. No verso 26, irais e não pequeis, está claro. 27, não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava, não furte mais. No 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso está revelado, é a vontade de Deus para a sua igreja. Então, um sábio, ele procura agir diante dos dias maus, coerente com a vontade de Deus. O que isso significa, Fabrício? Eu sofri uma calúnia no serviço. Eu vou buscar na Bíblia aqui orientações de como que eu tenho que agir. Eu vou agir coerente com isso. Eu vou procurar a vontade de Deus. Eu estou com dificuldade no meu casamento. Eu vou procurar na Bíblia orientações práticas que são reveladas de como que eu devo me comportar no meu relacionamento diante daquilo. Está revelado. O sábio é aquela pessoa que nos momentos dos dias maus, nos momentos das circunstâncias adversas, ele vai procurar na palavra de Deus qual que é a vontade de Deus revelada e ele vai agir de acordo com essa vontade revelada e dessa forma ele vai glorificar a Deus. É simples. É fácil da gente entender. O que significa compreender a vontade do Senhor, Fabrício? Significa eu aplicar as ocasiões à vontade dele revelada na palavra. Aí eu vou agir de acordo. O sábio, ele age dessa forma. A vontade revelada, ele redime o tempo, ele compreende a vontade de Deus e ele vai agir. O tolo não está nem aí para a orientação da Bíblia. O insensato não quer nem saber o que Deus acha. Ele toma a decisão e arca com a consequência. Mas o sábio não, ele vai procurar o conselho aqui de Deus através da vontade revelada dele que está nas Escrituras. E nós precisamos agir dessa forma, meus irmãos. E como que eu vou saber a vontade de Deus, Fabrício? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando na Bíblia. Tem pessoas que elas, não, Deus, se for vontade do Senhor, faça que chova hoje. Deus, se for vontade do Senhor, que tenha um arco-íris. Deus, se for da vontade do Senhor, que apareça alguém que eu nunca vi e fale algo. A gente não precisa disso, a vontade de Deus, ela está revelada. Deus, qual que é a vontade do Senhor? Está revelada. O jeito certo é falar, Deus, alinha minhas vontades à vontade revelada do Senhor que está na palavra. E a gente fica assim, Deus, qual que é a vontade do Senhor? Qual que é a vontade do Senhor? E fica esperando algo sobrenatural, o céu fechar, aparecer uma voz do céu. A voz do céu está aqui, ó, de forma que a gente lê. Isso daqui é a palavra de Deus. Se você quer ouvir, se quer ter áudio, coloca no celular lá o Cid Moreira e você vai ouvir a voz de Deus, literalmente. Está revelada, meus irmãos. E a gente precisa de sabedoria. Então, para respondermos a primeira resposta para a pergunta, qual que é a pergunta? Eu estou falando, PG amanhã vai ser sobre isso. Qual que é a pergunta que nós temos como título? Como deve ser a conduta do cristão? A primeira resposta, como deve ser? Sabedoria e procurando conhecer a vontade de Deus, correto? Ficou claro o que é ser uma pessoa sábia e não insensata? O que significa redimir o tempo? O que significa compreender a vontade de Deus? Primeira resposta foi dada. Agora nós vamos para a segunda resposta que está aqui no texto. Como deve ser a conduta do cristão, Fabrício? Verso 18.
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, como que deve ser a conduta do cristão? Deve ser uma conduta dirigida pelo Espírito Santo. Como deve ser a conduta do cristão? Deve ser uma conduta controlada pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O objetivo aqui, nesse tópico, é a gente entender o que é ser cheio e como ser cheio. Só isso, o que é ser cheio do Espírito Santo e como ser cheio. E algumas observações antes. Primeiro, o Espírito não é uma coisa. Paulo ele usa uma metáfora, que é uma figura de linguagem, muitas pessoas às vezes podem confundir. E é importante a gente falar isso, que tem pastor que ele fala como se o Espírito fosse uma coisa. Como se fosse um líquido que ele vai derramar sobre as pessoas, pega o paletó e joga como se fosse ele jogando o Espírito Santo, determina o dia que o Espírito Santo vai agir, marca reuniões de cura e milagres, como se tivesse o controle sobre o Espírito Santo. A gente nunca viu os apóstolos marcando culto de cura e milagres. Por quê? Porque não tem como a gente controlar o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, meus irmãos, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Enchei-vos do Espírito. Senão a pessoa fala, nossa, é um gás celestial que eu vou encher, é um líquido que eu vou encher, é algo que eu consigo manipular. Não, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós não controlamos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos controla. O que significa uma pessoa cheia de Espírito Santo? É uma pessoa que cada vez mais está submissa à vontade de Deus. Cada vez mais ela está sendo controlada pelo Espírito de Deus. A primeira observação é essa, entenderam? É a terceira pessoa da Trindade, Deus. Nós não controlamos. Ele que nos controla. Segunda observação, qual que é o nome completo do Espírito? Espírito Santo. É o adjetivo que distingue dos demais espíritos, tanto o espírito porque no grego é a mesma palavra, tanto o espírito dos homens, em espíritos imundos, o espírito aqui, qual que é o adjetivo peculiar dele? Espírito Santo. Por que é importante a gente entender isso? Qual que é a primeira evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo? Santidade. A pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem que ter evidência da santidade em todas as áreas da vida dela. É importante entendermos, e essa santidade é uma santidade bíblica. Quando a gente pega a carta irmã de Efésios, que é Colossenses, não precisa pôr, Colossenses 3:16 ao 25, é um trecho muito parecido com esse. É idêntico a esse texto. E quando a gente pega Colossenses, Paulo escreveu quando ele estava da prisão, escreveu para Efésios, escreveu para Colossenses. Quando a gente lê o verso 16 do capítulo 3, está escrito, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Aqui está escrito, enchei-vos do Espírito Santo. O que a gente entende por isso? Não tem como a gente separar espiritualidade da palavra. Não tem como a gente separar a pessoa cheia do Espírito Santo sem conhecimento da palavra de Deus. Espiritualidade sem teologia correta, ela vira misticismo. Sabia? A espiritualidade, aquele crente que ele só ora, e não quer nem saber de palavra, ele tem abominação por estudo bíblico, ele tende a ser um crente místico. Ele tende a ser um crente carnal. Ele tende a ser um crente levado por qualquer vento de doutrina, aquele crente, olha, tem uma revelação nova, eu vou. Olha, agora tem cura aqui, eu vou. Nossa, você tem que fazer esse negócio, colocar o sal grosso para espantar, eu vou. Nossa, você tem que colocar isso. A pessoa ela está correndo porque ela não tem conhecimento bíblico. Fabrício, então é só ter conhecimento bíblico? Não. Porque uma boa teologia, sem ser controlada pelo Espírito Santo, é uma ortodoxia morta. A pessoa ela vira um fariseu, ela vira um crente hipócrita. Tem pessoas que elas querem só unção e não quer Bíblia. Tem pessoas que elas querem só Bíblia e não querem ser controladas pelo Espírito Santo. Ambos são errados. Nós precisamos de unção, enchimento, e esse enchimento, essa santidade, ela vem através da Bíblia. Não tem como a gente desvincular um do outro. Eu vou ser só isso e não quero isso. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero estudar a Bíblia. Eu quero estudar a Bíblia, mas eu não quero ser cheio do Espírito Santo. Isso é errado. É uma santidade bíblica. Você não pode separar a palavra do Espírito e o Espírito da palavra. Então, Fabrício, o que é ser cheio do Espírito Santo? Vimos as observações aqui. O Espírito não é uma coisa, é uma pessoa, é Deus. E nós vimos que o nome completo dele é Santo.
que a primeira evidência é santidade. Então, como ser cheio do Espírito, Fabrício? Paulo ele vai fazer um contraste entre embriaguez e enchimento do Espírito. E a embriaguez é algo que era muito conhecido entre o povo pagão. Da mesma forma era conhecido pelo povo de Éfeso aqui. Eles tinham vários festivais, várias festas para os seus deuses. Dentre eles aqui nós podemos destacar um que é o deus Baco, que é o deus do vinho. E o que você faz no festival? O que eles faziam no festival para o deus do vinho? Entornavam, bebiam vinho, se embriagavam, e eles cometiam toda sorte de imoralidade sexual, de coisas depravadas. E qual que era o resultado disso? Dissolução. Está escrito aqui, não está? Não vos embriagueis com vinho que causa dissolução. A palavra grega é assotia, que significa o quê? Descontrole, desperdício, luxúria, lascívia. Paulo, quando ele vai falar sobre o enchimento com o Espírito, ele faz esse contraste entre a embriaguez, que era algo que o povo lá sabia que acontecia muito, não só lá, acontece muito hoje em dia também, infelizmente, e ele vai fazer aqui uma semelhança superficial, ele vai fazer um contraste profundo, e ele vai mostrar o resultado oposto. Qual que é a semelhança superficial entre o álcool, a pessoa embriagada e a pessoa cheia do Espírito Santo? A pessoa embriagada, ela está sob a influência do álcool. É verdade? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob a influência de Deus. A semelhança superficial. Mas ele vai fazer um contraste profundo. A pessoa embriagada, ela tem o controle das suas ações? Não. A pessoa cheia do Espírito Santo tem o controle das suas ações? Tem. Viram? Ambos estão sob influência, um do álcool, outro do Espírito Santo, mas o resultado é totalmente oposto. A pessoa que ela está embriagada, ela perde o controle da sua vida. Ela começa a fazer bizarrice, aí começa a ficar bobo, aí começa a fazer gracinha, começa a fazer coisa estranha, não é assim? O embriagado. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem controle, porque o fruto do Espírito é o domínio próprio. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não faz coisas estranhas, ela não perde. É importantíssimo a gente entender isso. Sabe por quê? Tem pessoas que acham que o enchimento do Espírito Santo só vem se tiver manifestações estranhas. Tem pessoas que acham que fulano só foi cheio do Espírito Santo se ele perder o controle e começar a fazer coisas bizarras. Por isso na internet a gente vê um tanto de coisa bizarra. E as pessoas falando que o enchimento com o Espírito Santo. Meus irmãos, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais controle nós teremos. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais seres humanos nós seremos, porque nós vamos estar parecidos com Jesus Cristo, que é o ser humano perfeito. O Espírito Santo, ele não traz descontrole. Quem faz isso é o álcool, é o vinho. O Espírito Santo, ele não faz a gente fazer coisas bizarras. Quem faz isso é o álcool. E muitos usam o argumento de Atos no Pentecostes, porque muitos viram os discípulos, aqueles que estavam falando, e falavam, eles são embriagados. Mas o povo falava que eles estavam embriagados, não é porque eles estavam fazendo coisas bizarras, é porque eles estavam falando coisas que muitos não entendiam. E falavam, eles estão falando coisas que eu não estou entendendo, como se eles estivessem bêbados. É por causa disso. Então, o que a gente aprende aqui? A pessoa, quanto mais cheia do Espírito Santo, mais domínio próprio ela vai ter. Quanto mais cheia do Espírito Santo, mais controle ela vai ter. Quanto mais cheia do Espírito Santo, mais parecida com Jesus ela tem que ser. O Espírito Santo, ele nos controla. Ser controlado pelo Espírito Santo é a pessoa que é cheia. Então, Fabrício, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser direcionado, ser controlado pelo Espírito Santo. E ele vai fazendo isso, a ação dele, através da palavra registrada nas Escrituras. Pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa controlada por ele, é a pessoa que vai ter a evidência. Qual que é uma da maior evidência de enchimento do Espírito Santo? É a santidade. Então, meus irmãos, que nós entendamos isso. Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito, debaixo da ação eficaz dele, mediante a palavra revelada nas Escrituras. E como fazer isso, Fabrício? Como ser cheio do Espírito Santo? Nós temos que analisar aqui algumas questões. Como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro,
O verbo aqui está escrito no modo imperativo. Olhando para o Daniel, porque se ele fazer assim, aí tem alguma coisa errada. Está no modo imperativo. O que significa isso? É uma ordem. Paulo está falando para o povo assim, olha, o que vocês acham de encher do Espírito Santo? Estou pensando aqui, talvez seja bom vocês encher do Espírito Santo. É isso que ele está escrevendo? É uma opção? É uma proposta? É uma ordem. A mesma ordem que ele dá aqui para não embriagar, ele dá para encher. A pessoa embriagada está em pecado? A pessoa que não está cheia do Espírito Santo está em pecado? Tá. Que não está cheia do Espírito Santo. A pessoa que está embriagada é pecado. Não encher do Espírito Santo, não estar cheio do Espírito Santo é pecado. Correto? Se entrar uma pessoa embriagada aqui agora, um membro da igreja, o que vai causar? Estranheza. Depois o pastor Glaico vai chamar no gabinete, vai ter disciplina, não vai? Todo mundo vai começar a falar, nossa, você viu o membro? Chegou bêbado, embriagado, falando todo embolado, cambaleando, todo mundo vai achar estranho. Mas quantas vezes nós entramos sem estarmos cheios do Espírito Santo? E por que isso não causa a mesma estranheza? A mesma ordem para não embriagar é para encher. Está errado do mesmo jeito o embriagado como aquele que não está cheio. É a mesma coisa, é a mesma ordem. Temos que refletir nisso. É uma ordem que Paulo dá, enchei-vos do Espírito Santo. E aqui o verbo, a forma que ele está no presente contínuo, significa o quê? Uma ação contínua. Não é assim, olha, vocês encheram do Espírito, tranquilo, não precisa fazer mais nada. Olha aqui, encham de um em um ano que está tranquilo. Não, enchei-vos. Uma tradução mais literal seria, sede continuamente enchidos pelo Espírito Santo, que lá na lição do PG está dessa forma. Sede continuamente enchidos do Espírito Santo, meus irmãos. Nós somos selados, batizados pelo Espírito Santo uma vez na conversão. Uma vez. Agora, o enchimento com o Espírito Santo é todo dia. O enchimento com o Espírito Santo ele é todo dia. É importante a gente entender isso. O contexto aqui, 3 anos antes de escrever isso, Paulo foi em Éfeso, em Atos 19. Ele chega, vê os discípulos de João, ele fala com eles sobre o Espírito Santo, impõe as mãos, eles recebem o Espírito Santo, depois começa um avivamento tremendo na cidade de Éfeso. O único lugar em Atos que está escrito que Deus realizou sinais miraculosos, sinais e prodígios, foi através de Paulo na cidade de Éfeso. Eles pegavam os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, e levavam para a turma era curada. Os lenços. Os bruxos, muitos bruxos, feiticeiros, eles se converteram através do ministério, aqui o poder do Espírito Santo através do ministério de Paulo, e eles queimaram suas obras de feitiçaria em praça. Foi algo tremendo que aconteceu na igreja de Éfeso. Mas 3 anos depois, o que Paulo fala para eles? Enchei-vos. Enchei-vos. E a gente pode até imaginar um bruxo, um feiticeiro, falando, Paulo, mas você viu tanto que Deus usou você, o Espírito Santo, como que ele foi aqui? Paulo fala, olha, daí foi no passado, enchei-vos. É uma ação contínua. Nós precisamos todo dia, a igreja não é museu para ficar vivendo de experiência no passado, meus irmãos. Nós precisamos continuamente, constantemente, sermos enchidos pelo Espírito Santo. E por quê? O que nós precisamos, Fabrício? Nós vimos, então, que é uma ordem, nós vimos que é todo dia, e o que nós precisamos fazer para sermos cheios aqui do Espírito Santo? Paulo, antes de dar a ordem para encher do Espírito Santo, ele dá uma ordem, não dá? Qual que é a ordem que ele dá? No início do 18. Não embriagueis. A santificação ela tem 2 aspectos, meus irmãos. Um negativo e um positivo. O pastor Glaico, quando ele pregou, ele falou que a vida cristã, ela não é uma vida que você só deixa de fazer, uma vida passiva, ela é uma vida ativa. No lugar de mentir, você vai só não falar mentira? O que Paulo fala? Fale a verdade. Aquele que furtava, não furta e fica... Não, trabalhe. Aquele que falava palavras torpes, não fala mais? Nunca. Não, fale coisas que edificam, não é isso que ele fala? A santificação ela tem esse aspecto negativo de deixar de pecar, de deixar de fazer o errado, e tem um aspecto positivo, que é fazer o correto no lugar. A gente vê isso no capítulo 4, por favor, Rafael, no verso 22.
lembrando do contexto, Paulo diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então o crente, ele despojou, ele tirou aquela roupa velha, aqueles trapos sujos, aquela roupa fedida, e ele tem que colocar uma roupa nova. Nós deixamos de fazer aquilo que é errado, deixamos de fazer o pecado para fazermos o correto. Nós deixamos de mentir para falar a verdade, nós deixamos de falar palavras torpes para falar o que edifica, e essa aplicação ela vai indo até chegar aqui no verso 18. Ele fala, deixai, não embriagueis, mas enchei-vos. A mesma coisa, não conte mentira, fale a verdade. Não fale palavras torpes, fale o que edifica. Aquele que roubava, não roube, trabalhe. Não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. A mesma implicação, ele está na sequência aqui. E o que nós aprendemos com isso? Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Não embriagando com vinho, resolvendo o problema do vinho. Resolvendo o problema do pecado. O vinho aqui você pode colocar qualquer palavra. Não vos embriagueis com sexo. Enchei-vos do Espírito Santo. Podemos. Não vos embriagueis com dinheiro. Enchei-vos do Espírito Santo. Quantos cristãos que a vida é dirigida pelo dinheiro, pela ganância? Não podemos servir a dois senhores. Não vos embriagueis pela mágoa, pelo rancor, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quantos crentes que estão com o coração amargurado durante anos, décadas, procurando ser cheio do Espírito Santo, não tem como. Meu irmão, minha irmã, você pode orar até o dia que Jesus voltar, buscando enchimento com o Espírito Santo. Se você não resolver o problema do pecado, você não vai ser cheio. Fabrício, mas eu oro muito, eu jejum, eu faço... Se você não resolver o problema do pecado, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Antes dele falar em cheios, ele fala, não embriagueis. E isso é importante a gente entender. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, resolver o problema do pecado. E Paulo, ele continua dando aqui pelo menos 4 atitudes de como nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Alguns estudiosos, eles falam que essas atitudes são um resultado. Mas aqui a gente compreende mais como a causa, aquilo que nós precisamos fazer. Não deixa de ser resultado. A gente vai ver, a pessoa cheia do Espírito Santo vai ter que ter isso na vida dela. Mas nós vemos isso aqui como a causa, o que nós precisamos fazer para ser cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é resolver o problema do pecado. Lembre-se disso. Resolva o problema do pecado. As demais coisas, Paulo continua no verso 19. Falando entre vós com salmos. Salmos aqui os estudiosos dizem que é uma palavra para se referir ao Antigo Testamento, que é a nossa Bíblia hoje. Falando entre vós com salmos, de uma forma bem clara, é conversar sobre a palavra. É nos reunirmos para conversar sobre a palavra. O que acontece quando a gente sai do culto? Começa as rodinhas. Não tem nada de errado com as rodinhas conversando. Mas o que a gente conversa normalmente? Futebol, política, acontecimentos. Mas a gente tem falado da palavra? A gente tem conversado sobre a palavra quando nos reunimos? É uma forma de sermos cheios. Quer ser cheio do Espírito Santo? Converse sobre a palavra, converse sobre a Bíblia, vamos conversar entre nós sobre as coisas de Deus. Ele continua, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que são cânticos espirituais? Aqueles que nos fazem chorar? Pode ser, mas só que isso não é o critério. Qual que é o cântico espiritual? É o cântico coerente com a Bíblia. O que é um cântico espiritual? É um cântico que canta as verdades bíblicas. Fabrício, mas é óbvio, não é não? No meio que nós temos vivido, tem tanto cântico aí sabor de mel,
Tem tanto cântico antropocêntrico que coloca o homem no meio, no centro, como se Deus fosse nosso servo, como se Deus tivesse que correr atrás de nós. Isso não é cântico espiritual. Quer ser cheio do Espírito Santo? Devemos cantar músicas espirituais. E é interessante a gente frisar algo aqui, tem várias pessoas que colocam um tanto de regra para ser cheio do Espírito Santo, como se fosse só a elite que pudesse ser cheio do Espírito Santo. Eu estou falando coisa difícil aqui? Estou falando coisa complicada? É tão óbvio, é tão simples. Conversar sobre a Bíblia, resolver o problema do pecado, cantar cânticos espirituais, porque essa ordem de encher com o Espírito Santo é para todo mundo, é para a igreja toda. Não é só para a elite, não é só para aqueles que fizeram cursos, não, é para todo mundo, é coisa simples. E Paulo continua, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não vai encher uma pessoa murmuradora. O Espírito Santo não vai encher um crente, ó céus, ó vida. Nós precisamos ser gratos a Deus, principalmente nas circunstâncias adversas. Principalmente quando o bicho está pegando, nós precisamos agradecer a Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, principalmente as coisas difíceis. É muito fácil ser grato a Deus com a conta cheia, saúde em dia, os filhos tudo tranquilo, mas nós precisamos ser gratos a Deus mesmo quando a conta não está tão cheia. Nós precisamos ser gratos a Deus mesmo diante de um diagnóstico de doença. Nós precisamos ser gratos a Deus mesmo quando a nossa casa não tá tudo redondinho. Por quê? Porque nós confiamos que Ele tem o melhor para nós e Ele está moldando o caráter de Cristo em nós mediante todas as circunstâncias. Isso que é confiar. Fabrício, mas eu não compreendo o que está acontecendo. Mas compreendo o Deus que você serve. Ele é todo poderoso e Ele nunca perde o controle. Quer ser cheio? Seja grato, principalmente nas situações difíceis. E Paulo, ele vai dar a quarta atitude. Quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, não seja uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. Entenda que Deus, Ele colocou pessoas em posições diferentes e nós devemos sujeitar a isso. Nós devemos ser pessoas humildes. Nós devemos querer o outro em honra, nós devemos sempre olhar para o outro como melhor, nós devemos sempre estar sujeitos ao próximo, sujeição mútua, sujeitando uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Os mandamentos de mutualidade. Então, qual que é a segunda resposta para o título da pregação? O título da pregação, como deve ser a conduta do cristão. A conduta cristã. Qual que é a primeira resposta? Ser uma conduta sábia, que procura compreender a vontade de Deus. Qual que é a segunda resposta? Como deve ser a conduta do cristão? Tem que ser uma conduta dirigida, controlada pelo Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito, ela vai ser dirigida pelo Espírito. E agora vamos responder com a terceira resposta para essa pergunta. Como deve ser a conduta do cristão? Tem que ser uma conduta de sujeição mútua. O verso 21, Paulo fala, quer ser cheio? Sujeite-se uns aos outros. E a partir do verso 22, ele vai detalhar como que deve ser essa submissão. E é importante aqui a gente entender algo. Não é um novo assunto. Às vezes na Bíblia dos irmãos agora vai ter um subtítulo, com alguma coisa, relacionamentos transformados, a vida no lar, relacionamentos... Não, meus irmãos. Aqui, Paulo ele está continuando o assunto, e ele vai explicar no 22 como que nós fazemos aqui o verso 21. É como que se ele escrevesse assim, sujeitando-vos uns aos outros. Como, Paulo? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Entenderam? A conexão? A sequência é assim, enchei-vos do Espírito Santo. Como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, cantando hinos espirituais, dando graças em tudo, sujeitando uns aos outros. Mas, Paulo, como que a gente vai sujeitar uns aos outros? Aí ele explica, mulheres, vocês submissas aos maridos. Maridos, amem as esposas. Primeira observação é essa. Segunda observação aqui, os maridos também têm que cumprir o mandamento de sujeição mútua, sabia?
Se a gente está falando que o verso 22 em diante, ele está explicando o verso 21, a mulher, como que ela se sujeita ao marido? Sendo submissa. Mas o marido, como que ele se sujeita à sua esposa? Amando ela como Cristo. Entendeu? Então aqui é o mesmo assunto. Paulo está explicando o verso 21, e tanto a mulher quanto o homem, eles cumprem essa ordem de serem sujeitos uns aos outros, a mulher sendo submissa e o marido amando a esposa. E dessa forma levam o lar em harmonia, concordando com aquilo que a Bíblia ensina. Amém? Então, como que deve ser essa vida de sujeição mútua, meus irmãos? É interessante a gente notar aqui que o apóstolo Paulo, ele gastou 3 versículos para poder explicar como deve ser a submissão da mulher. E ele gasta 9 para explicar como que o homem tem que amar a mulher. Aí os irmãos já veem o que é mais difícil. Vamos à sequência aqui. Como a esposa que quer ser cheia do Espírito Santo, ela tem que fazer? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Fabrício, o que significa submissão? É isso mesmo. Se submeter à missão. É você aqui estar debaixo da autoridade de alguém. Literalmente colocar-se debaixo da autoridade de alguém. Então, como que isso funciona, Paulo? Sede submissas como ao Senhor. Ele aperta mais o parafuso. Olha, você tem que ser submissa, mas como? Como você é a Jesus. E como deve ser a submissão da mulher para Jesus? Uma submissão voluntária, uma submissão alegre, uma submissão sem ficar murmurando, sem ficar reclamando, uma submissão que ela entende que Cristo a amou, que Cristo deu a vida por ela. De igual forma, tem que ser para com o marido. Paulo dá esse primeiro comparativo, voluntariamente, porque o ama e reconhece a autoridade dele na sua vida. A segunda comparação no verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas, submissas ao seu marido. Como que a igreja se submete a Cristo, meus irmãos? Ela procura compreender qual que é a vontade de Cristo revelada. Ela procura aqui cumprir com alegria, dedicação, não obrigada e murmurando. Aí, às vezes, você pode ver o rosto de alguma mulher fechando, né? Começando já a não gostar. Minha irmã, é Bíblia. Moça que não casou ainda, analise se o rapaz o pretendente, se você vai se submeter dessa forma para com ele. Porque se no namoro já está difícil, não case, você não vai resolver depois do casamento. Ninguém é obrigado a casar para ser feliz. Então, aqui, olha, antes de casar, procure compreender, olha, o varão aqui, eu vou conseguir ser submissa a esse cara? Esse cara está se comportando da forma coerente com a Bíblia? Senão vai dar ruim depois. Agora você, irmã, que já está casada, isso que está escrito, é mandamento. Tem que ser submissa. Nós precisamos, a mulher precisa orar para que ela compreenda isso. Quantos casamentos estão sendo minados, estão sendo destruídos, porque as esposas elas não entendem esse papel de submissão. Dificilmente um homem vai conseguir liderar a casa se a esposa ela não entender isso aqui. Se a esposa for tupetuda, se ela for nariz empinado. E tem mulheres sábias, tem mulheres, o Martin Lloyd Jones, quando ele está explicando esse texto, ele vai falar que uma vez ele foi visitar uma casa de uns membros da igreja, um pastor foi visitar a casa dos membros da igreja, e durante o jantar ele viu que a mulher era para frente, a mulher tomava atitude, ela era decidida, ela sabia o que estava fazendo, e o cara era um banana. O cara nem sabia o que ele estava fazendo lá. E a mulher fazendo tudo, aí no final ele chegou para a esposa e falou que aqui, irmã, obrigado pelo jantar, queria saber, o casamento está tudo bem? Não, pastor, o casamento está tudo certo. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode fazer. Ele falou, e quem decidiu isso? Ela falou, eu decidi. Entenderam? Tem mulher, eu estava falando isso quebrando isso, tem mulher que ela é tão sábia que ela direciona o marido certinho.
ela coloca as palavras na boca do marido. Então, toda hora que perguntava alguma coisa, tem que ser assim, não é, amor? Aí o amor, é. Tem que fazer dessa forma, não é, meu marido? Isso. O marido achava que ele estava tomando a decisão, mas quem tinha tomado já era a esposa. Então, mulheres, sejam sábias. A mulher, ela tem que ser sábia, ela tem que entender isso aqui, olha, a submissão não é uma opção, ela é uma ordem, é a forma da mulher ser cheia do Espírito Santo, e também o resultado de uma esposa cheia do Espírito Santo. Então, como? Ao Senhor, como a igreja está sujeita a Cristo. E Paulo, ele vai dar um limite aqui, porque ele diz, em tudo sede submissas. Mas Paulo, quando ele está escrevendo, ele está pressupondo que ele está escrevendo para um casal cristão. Paulo, ele não está escrevendo isso aqui achando, eu estou escrevendo para um homem imoral que vai começar a pedir a mulher para fazer um tanto de besteira. Não, ele está escrevendo para um casal cristão. Então, mulher, qual que é o limite dessa submissão? Você tem que ser submissa ao seu marido enquanto ele estiver te liderando da forma que Cristo orientou. Se o seu marido pedir você para fazer algo contrário à palavra, você está autorizada à santa desobediência. Explicando a ele, eu não vou fazer isso, porque isso é contrário à Escritura. Eu não faço isso que você está pedindo, porque isso vai ferir aqui os princípios ensinados. Entenderam qual que é o limite? Porque Paulo vai falar como ao Senhor, como a igreja se sujeita a Cristo. Então, enquanto o seu marido estiver guiando, ele estiver orientando, ele estiver liderando a casa de acordo com a palavra de Deus, você tem que se submeter a ele com alegria, voluntariamente, fazendo de bom grado. A partir do momento que ele pedir algo que não é bíblico, para cometer algum pecado, você não tem que ser submissa, e explique a ele o motivo. Então, após as duas comparações, Paulo vai dar razão. Por que a mulher tem que ser submissa ao marido? No verso 23, ele diz isso no 22, mulheres, sejam submissas, e no 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A palavra cabeça aqui é o significado de autoridade. O homem, ele tem a autoridade para liderar a casa. E falar que o homem tem autoridade não está dizendo que o homem é melhor ou superior. Não está dizendo que o homem, Deus colocou ele numa posição mais elevada, a mulher na subposição. Aqui está falando que Deus, quando ele criou homem e mulher, ele deu papéis diferentes para homem e mulher. Cabe ao homem guiar, liderar a sua família, e cabe à mulher fazer aquilo de higiene, ser uma auxiliadora idônea, uma ajudadora que está debaixo da missão de glorificar a Deus. Ela está ajudando o marido a glorificar a Deus através do seu lar. Entenderam o que é autoridade aqui? O homem, ele tem autoridade para liderar. Ele tem essa responsabilidade para liderar. E a mulher, ela tem que se submeter. E quando eles entendem esse papel, eles vão caminhando em harmonia. Mas sempre vai haver acordo entre homem e mulher? O esposo e a esposa? Os casados com mais de um dia sabem que não. E quando não tiver acordo, quem que toma a decisão? O homem. E não só a decisão, mas ele assume a responsabilidade da decisão tomada. E a mulher, ela tem que compreender e submeter a isso. Então, meus irmãos, é preciso muita oração, sabedoria. Moça, se você não está pronta para compreender isso, não case. Se você não concorda com isso que o apóstolo Paulo diz, não case. Se você acha que você não tem que ser submissa, não case. Agora, esposas, antes de culpar o marido de tudo, avalie, à luz desse texto, se você tem cumprido o papel de ser uma auxiliadora. Que às vezes vai chegar no gabinete do pastor Glaico lá, não, meu marido é assim, meu marido é assado, mas a esposa, ela não faz nada disso daqui. Então, esposas, moças, avaliem aqui se você concorda ou não, senão é melhor não casar. Você que já está casada, antes de colocar a culpa no marido, você está agindo dessa forma? Respeitando, sendo submissa? Amém para as moças, para as esposas? Glória a Deus? Não houve um glória a Deus. Agora, Paulo, ele orienta os maridos, como que eles devem cumprir o verso 21. Qual que é o verso 21? Sujeitando uns aos outros. Como que a mulher cumpre isso? Sendo submissa ao seu marido como ao Senhor. Como que o marido cumpre
isso? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui, meus irmãos, é a resposta para o verso 21. Por que a ordem para amar é dada para o homem e não para a mulher? Porque está implícito que a mulher que é submissa, ela faz isso porque ela ama. Se ela não amar, ela não vai ser submissa. E outra questão aqui, a ordem de amar, ela nos dá a compreensão que o amor bíblico, ele não é um sentimento. O amor não é um sentimento. Não, eu estou sentindo amor. Você não está sentindo amor. Ai, minha perna está bambeando. Ai, meu coração, meu batimento cardíaco acelerou. Isso não é amor, isso é uma paixão. Ou então outra coisa. Ou então pode ser um ataque cardíaco, pode ser outra coisa, eu não sei. Mas só que o amor que Paulo fala aqui, ele é uma atitude. Ele é uma decisão. O que isso significa? Não tem essa desculpa que muitos homens dão. Não, pastor, eu vou separar porque meu amor acabou. Não, o que acabou foi a paixão. Agora que tem que começar a amar. E tem outro entendimento errado que fala assim, olha, é o amor que segura o casamento. Isso é correto? Não, é o casamento que segura o amor. É a aliança que segura o amor. Você, homem, na hora que você veio aqui na frente, ou então outra igreja, você fez uma aliança, um juramento perante Deus e perante as testemunhas de amar a mulher só na alegria? Na tristeza. De amar a mulher só quando ela está sendo gente boa? Não. De amar a mulher só quando não está tendo TPM? Não. Para amar a mulher até a morte. E o que tem de homem falando assim, nossa, eu vou separar porque meu amor acabou. Não. Não tem desculpa para separar, não tem desculpa. Malaquias vai falar que Deus, ele abomina o divórcio. Não é o propósito de Deus o divórcio. Foi aceito isso por causa da dureza do coração do homem, mas isso daqui não é o propósito de marido e mulher separar, meus irmãos. Então, nós homens aqui devemos aprender. E outra coisa, outro ensinamento muito errado. Eu falei antes, eu tinha que ter feito, de novo, eu tinha que ter feito a pergunta antes, eu esqueci. Qual que é o maior amor que existe? Não, tirando de Deus. Entre a raça humana aqui, o que o povo normalmente fala? Que é o amor da mãe, não é isso? Mas, meus irmãos, isso não é bíblico. A Bíblia não orienta que a mãe morrer, pelo menos eu nunca li, orienta a mãe morrer pelo filho. Mas ela fala com o marido aqui, olha, você tem que amar como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida. Ele largou o seu esplendor, sua majestade, ele nasceu aqui, ele se humilhou, ele se entregou, morreu pela sua igreja. E o homem, ele tem que estar disposto aqui a morrer pela sua esposa. Então, vamos corrigir isso. Pelo menos biblicamente, qual que é o maior amor biblicamente? É, ou deveria ser, do marido pela esposa. Amém? Amém, homens? Meus irmãos, importante entendermos isso. Essa recomendação aqui que Paulo dá não é para namorado, para noiva, é só para casados, porque o que segura o amor é a aliança, é o casamento feito. Então não tem desculpa, pastor, eu vou separar por causa de incompatibilidade. Eu vou separar porque agora minha esposa está queimando arroz demais. Eu vou separar que agora lá em casa é só miojo. Eu vou separar porque... Não, meus irmãos, a opção de escolher era antes de casar. Você tinha a opção de não casar. Casou? Aguente. Ore, misericórdia, Deus. É igual aquele, a Regina me lembrou que o homem chegou todo feliz lá, já pegou a esposa, começou a carregar ela, aí a esposa chegou e falou, uai amor, o que aconteceu lá na igreja? Não, o pastor falou que a gente tem que carregar a nossa cruz com alegria. Você me lembrou disso. Então, homem, o casamento é uma aliança e você tem que amar a sua esposa com amor sacrificial, amar a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Dessa forma que você vai estar cumprindo a obrigação aqui do verso 21. O homem, o marido que quer ser cheio do Espírito Santo, ele vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja.
O marido que quer ser cheio do Espírito Santo, ele vai cumprir aqui o verso 26 ao 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pelo Espírito. Paulo aqui ele está resumindo o que Cristo fez pela igreja, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Os maridos, eles são responsáveis aqui, da mesma forma que Cristo, ele santificou a igreja, ele lavou a igreja, ele está preservando a igreja santa para buscá-la. O marido ele tem responsabilidade para com a vida espiritual da sua esposa. Nós, homens, nós temos a responsabilidade de liderar espiritualmente a nossa casa. Nós, homens, temos a responsabilidade de liderarmos o conhecimento bíblico na nossa casa. Não que a mulher não deve estudar, ela tem que estudar muito. A mulher fez uma pergunta para você, seu filho fez uma pergunta para você sobre a Bíblia, você não sabe? Me dá 5 minutos aí, pega a Bíblia, folheia lá e dá um jeito de responder, varão. Procure compreender aqui a vontade de Deus para o seu lar, para você poder guiar o seu lar. O marido, ele é responsável pela vida espiritual da esposa. O marido aqui, ele tem que cuidar também da vida emocional da esposa e física. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Você ama seu corpo? Nós amamos o nosso corpo. Como você cuida do seu corpo? Pelo menos deveríamos. Não cometendo excessos na comida, não é? Pode cometer, mas você vai colher a consequência. Fazendo alguma caminhadinha, um exercício, eu não faço, beleza, você vai colher a consequência desse abuso seu. Mas aqui o homem que cuida do corpo, da mesma forma, ele tem que cuidar da sua esposa. O que isso significa? Você tem que preocupar com o bem-estar da sua esposa também. A esposa, ela não é empregada do marido. A esposa, ela não é escrava do marido. Tem muitos homens que abusam do seu corpo e vão colher a consequência. Mas aqui, meus irmãos, tem muitos homens que abusam da sua esposa. Como, Fabrício? Sendo grosso, sendo rude. Tem muitos homens que abusam da esposa, não tratando ela como parte mais frágil. Tem muitas, o Hernandes Dias Lopes fala isso, hoje nós temos esposas viúvas de maridos vivos. Temos várias viúvas de maridos vivos. O que significa isso? O marido está vivo, mas ele não está em casa. O marido está vivo, mas ele quer ficar trabalhando o tempo todo. O marido está vivo, mas ele não quer saber da esposa, não quer saber dos filhos, ele quer ficar na reunião no trabalho, termina o trabalho, ele vai para o happy hour, no happy hour ele vai sair. O marido está dentro de casa, mas ele fica na frente da TV vendo futebol e não sabe de nada. O marido está dentro de casa, ele só fica mexendo no celular. Esposas viúvas de maridos vivos. Então, homem, nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. Nós devemos amar as nossas esposas liderando elas no conhecimento bíblico, é responsabilidade do homem. Nós devemos amar as nossas esposas como nós amamos ao nosso próprio corpo, cuidando, preocupando em fazê-las felizes, preocupando em agradá-las, preocupando em satisfazê-las. Como cuidar da esposa da mesma forma que você cuida do corpo, sem abusos, pois senão você pode ferir. Muitos homens ferindo as esposas. Ele continua no verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros membros do seu corpo. E Paulo continua no verso 31, e aqui ele tem em mente o relato de Gênesis 2:24. Ele vai dizer: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E ele conclui no verso 32, 33, ele vai dar uma ilustração de Cristo, ele vai falar que é um mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E ele conclui no verso 33. Não obstante, ou seja, portanto, ou seja, diante de tudo que eu falei, vós, ou cada um de vocês, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. O que significa isso na prática, meus irmãos? Você, homem, tem que renunciar a você mesmo, por amor à sua esposa, e perguntar: o que eu posso fazer para deixar minha esposa feliz? O que eu devo fazer
para minha esposa crescer em conhecimento da Bíblia? O que eu devo fazer para minha esposa crescer em graça e em conhecimento? O que eu posso fazer para que a minha esposa desenvolva e ela pareça cada dia mais com Cristo? É isso que Paulo está falando. Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Homem, santifique a sua esposa. Homem, ame a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Você cuida, você alimenta, você se preocupa contigo de igual forma. Preocupe com a sua esposa. Participe aí da vida do lar. Lave uns pratos. Ajude a esposa. Evite lá, esforce para ajudar ela nas tarefas domésticas. Isso tudo você vai estar cumprindo esse mandamento. E eu tenho certeza que para uma esposa que tem um marido dessa forma, é muito fácil ser submissa, não é, mulheres? É fácil ser submissa para um marido que ama vocês como Cristo ama a igreja? Vocês vão ser submissas rindo, alegres, agradecidas a Deus por esse homem. Homens, é fácil amar uma mulher que nos respeita, que é submissa? Sim. Dessa forma, ambos vão agir, vão ter um relacionamento, um casamento harmonioso. As dificuldades vão vir, porque são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Mas só para resolver vai ser muito mais fácil. Isso que Paulo está falando, olha, o enchimento com o Espírito Santo. Mulher, não vem falar que você está cheia do Espírito Santo e seu casamento está destruído. Homem, não vem falar aqui que você está cheio do Espírito Santo e você não tem cumprido isso. O que Paulo está falando? A espiritualidade, ela está interligada com o nosso lar. O que isso significa? Se o casamento está ruim, a vida espiritual está boa? Não. Se o casamento está ruim, a vida espiritual também está ruim. Lembra lá de resolver o problema do pecado? Resolva o problema que está na sua casa. Às vezes já é tempo, às vezes o bicho está pegando lá na sua casa, está em hora de você sentar, um olhar no olho do outro e falar assim, olha, o que a gente precisa melhorar? Lê de novo na sua casa, isso com a sua esposa. Fala assim, vamos sentar aqui, vamos olhar um no olho do outro. Faça uma autocrítica. O que a gente precisa melhorar aqui? Você me perdoa? Eu não tenho sido esse marido. Você me perdoa? Eu não tenho sido essa esposa. Você me perdoa? Eu estou pecando nisso daqui. E com a graça de Deus, eu não vou fazer mais isso. Jovens, isso aqui já é aplicação. Antes de escolher, avalie para viver dessa forma. Mulher, moça, você vai se submeter a esse homem, a esse namorado? Namorado, você vê essa mulher como uma mulher bíblica, que vai ser submissa? Outra aplicação. Nós precisamos ter nossa vida dirigida e controlada pelo Espírito Santo. Nós precisamos resolver o problema do pecado. Precisamos conversar sobre a palavra de Deus. Nós precisamos participar das coisas da igreja. Porque, lembra, lendo salmos, conversando sobre coisas espirituais, cantando juntos. O enchimento com o Espírito Santo, quando a gente estuda o Novo Testamento, ele se dá, muitas vezes, no coletivo. Eu não estou falando que a pessoa sozinha ela não vai ser cheia, mas quando a gente vê na história da igreja, sempre é a igreja reunida, o Espírito Santo vem e enche. Então, que nós, igual o pastor Glag falou no início, que nós possamos buscar viver a vida comum aqui da igreja também, os PGs, as reuniões, os cultos, que na nossa boca, na nossa casa, haja sempre a palavra de Deus, que no nosso casamento nós possamos amar, respeitar, nos sujeitar uns aos outros e dessa forma seremos cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar?